Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aula do nosso curso de História da Arte para vestibulares e dessa vez para falar de arte romana. Nós vamos dividir essa aula de arte romana em 3 partes. Na primeira parte a gente vai falar da formação do mundo romano a partir das suas manifestações artísticas. No segundo momento a gente vai trabalhar a arte romana no seu período áureo, no seu momento de maior expansão territorial, no caso no Império. E no terceiro momento a gente vai trabalhar a arte romana já em contato com o cristianismo. Tudo bem? Então vamos dividir a arte romana em 3 momentos. Bom, para começar a falar de arte romana é fundamental a gente lembrar do próprio processo de formação do povo romano, da cultura romana, da civilização romana. Os romanos se formaram a partir do contato com povos diferentes. Os etruscos ao norte, os italiotas, latinos e sabinos na parte central da Península Itálica, onde propriamente vai nascer a cidade de Roma, e os gregos ao sul. E é fundamental a gente sempre ter isso em mente. Por quê? Porque quando a gente olha para a arte romana, existe um diálogo muito intenso dos romanos com os etruscos e com os gregos. E por terem esse diálogo com os gregos, indiretamente os romanos também dialogaram com os egípcios, conforme a gente já viu em aulas anteriores na arte grega. Mas vamos focar primeiramente nesse contato dos gregos, dos romanos, com os etruscos. Bom, os etruscos ocupavam a parte norte da atual Península Itálica, a região que a gente pode chamar hoje de Toscana, a região entre o rio Arno, ali na cidade de Florença, região de Florença atual, até o rio Tibre, na própria região de Roma. Então essa região bastante ampla, chamada Etrúria, tá, representa aí o momento anterior à formação dessa civilização, desse mundo e, consequentemente, da arte romana. Vale lembrar que os etruscos chegaram a dominar 2/3 da Península Itálica, até ali o momento em que Roma deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Tanto é que, muito provavelmente, os reis romanos, com certeza os 2 últimos reis romanos, eram de origem etrusca. E a passagem da monarquia para a república, ela se dá justamente no momento em que esse domínio etrusco sobre Roma começa a diminuir. E a partir daí Roma vai avançar sobre a Etrúria. A gente estuda nas aulas de história que a expansão romana ela começa de fato na República, né? Depois Roma vai conquistar primeiramente a Península Itálica, claro, depois vai conquistar o Mediterrâneo e assim por diante, mas é ali na República que os romanos começam a se expandir para o norte. E é nesse momento que os romanos estão se expandindo para o norte que eles vão travar um contato muito importante com os etruscos. Mas aí o que acontece? Quando os romanos entram em contato com esses etruscos, é um contato, digamos, violento, é um processo de conquista. Mas todo processo de conquista, por mais que ele seja violento, ele acaba estabelecendo um diálogo do ponto de vista cultural. Por mais que os romanos tenham imposto o seu domínio físico, destruído edificações, destruído imagens de divindades. Aliás, existem poucas coisas originais da civilização etrusca para nós conhecermos. Há uma dificuldade muito grande porque a língua etrusca ainda não foi decifrada, tá? Mas daquilo que os romanos preservaram dos etruscos, a gente consegue obter informações bastante importantes, como, por exemplo, o fato dos etruscos terem estabelecido um contato com os gregos. Então, olha que interessante, o primeiro contato que os romanos vão ter com os gregos é através dos etruscos, e não um contato direto Roma-Grécia. Vale lembrar que os gregos haviam colonizado o sul da Península Itálica, a região da Magna Grécia. Mas, de novo, o primeiro contato dos romanos com os gregos se deu através dos etruscos. E por que a gente pode afirmar isso? Porque daquilo que os romanos preservaram
da arte etrusca, dos monumentos etruscos, não é difícil perceber a forte influência grega. E vamos além. É possível também perceber que, através dos etruscos, os romanos travaram contato com os egípcios também. Então, olha que interessante. Quando a gente estudou a arte grega, a gente falou muito desse diálogo dos gregos com os egípcios. Aqui, nós vamos adotar esse mesmo caminho, esse metodós, né? Esse diálogo dos romanos com os etruscos, que, por sua vez, estabeleceram um diálogo com os gregos e com os egípcios. Olha que interessante. E isso tudo através da arte. Bom, das manifestações artísticas etruscas que foram preservadas, as mais recorrentes são aquelas ligadas a ritos fúnebres. Interessante porque os romanos destroem boa parte das edificações, das esculturas etruscas, mas preservam os túmulos. Aliás, não são túmulos, são casas-túmulos. Observem as imagens e veja o quão magníficas eram essas construções, as casas-túmulos. E dentro dessas casas-túmulos é possível encontrarmos sarcófagos e pinturas muito interessantes, das quais nós podemos deduzir esse contato com os gregos e com os egípcios. Vamos observar esse primeiro túmulo. Vejam só que interessante, esse sarcófago, chamado sarcófago de Cerveterre, é um sarcófago magnífico, ele é feito em argila. Observem que há, né, esses dois indivíduos, um homem e uma mulher. Pode parecer algo trivial, mas você esculpir mulheres não é algo tão comum. Quando a gente estudou a Grécia, as mulheres, elas não estavam numa posição de destaque para serem, digamos assim, homenageadas em esculturas. Quando há esculturas femininas na Grécia, são esculturas de divindades, de deusas, e não de pessoas, digamos assim, comuns. Tudo indica, portanto, que as mulheres tinham na sociedade etrusca um papel de destaque. Um papel de destaque, porque estão sendo, vejam, homenageadas nesse tipo de arte, né, que a gente pode chamar de arte tumular. Outra coisa que é bastante interessante e é uma característica marcante da arte etrusca é o vitalismo. Observe o semblante desses indivíduos. Observe uma certa alegria desses indivíduos. Aí você poderia dizer, mas Caiafa, é um túmulo, não é? É uma arte meio, digamos, triste. Pois é, essa talvez seja a nossa relação com a morte. Os etruscos, eles não tinham uma visão, digamos, infernal da morte. Ou seja, a morte não é algo ruim para eles. Tudo leva a crer, e eu digo aqui tudo leva a crer, porque como eu já comentei, não temos ainda muitos detalhes da maneira que os etruscos viviam, não deciframos a sua escrita. Há uma arqueologia hoje muito intensa em cima da civilização etrusca. Mas por essas manifestações artísticas que chegaram até nós, dá para fazermos esse tipo de inferência, de que as mulheres tinham um destaque nessa sociedade etrusca, o que absolutamente desaparece no mundo romano. A gente vai ver que tanto na arte quanto nos relatos literários, a figura da mulher em Roma ela é absolutamente secundária. As mulheres, na maioria dos casos, nem nome próprio tinham, herdavam nomes dos seus pais. Mas, voltando, então reparem nesse vitalismo que é uma marca da arte etrusca. Por quê? Porque eles entendiam a morte apenas como uma continuidade da vida. Então, a vida após a morte, ela merecia também ser celebrada. E olha só, por falar em celebração, observem comigo essas pinturas que são encontradas justamente dentro dessas casas-túmulos. Observe esse indivíduo tocando uma flauta, tocando um instrumento musical. Observem esses indivíduos celebrando, dançando. Veja,
talvez uma das expressões mais incríveis de manifestação de alegria seja a dança. Esse momento quase que de transe, de alegria que a dança proporciona. E então, os etruscos registram esse tipo de momento de alegria nas casas-túmulo. Ou seja, eles estão celebrando a morte ou celebrando a vida, porque para eles a morte não é o fim da vida. É muito interessante perceber também que nessas pinturas, uma delas que vocês estão vendo aí é da Casa das Leoas, uma pintura magnífica, uma das poucas que sobreviveram, é uma pintura a fresco. Infelizmente essas pinturas hoje estão muito deterioradas porque elas estão em cidades muito próximas do litoral e aí você tem todo um efeito da maresia, salitre, né, nas rochas, enfim. Mas essas pinturas que sobreviveram nos permitem perceber essa alegria, né, que os etruscos tinham, mesmo quando estabelecem essa relação com a morte. Os romanos, eles conquistam os etruscos naturalmente, mas preservam essa arte tumular. Olha que interessante, o respeito, né, podemos até pensar essa questão do ponto de vista antropológico, né, a relação que você estabelece com a morte, inclusive a morte do seu inimigo, ao preservar esses lugares considerados sagrados. E é curioso porque os etruscos, eles tinham uma maneira até, tudo leva a crer, mística de viver. Então eles tinham lá presságios, eles davam muita importância para sinais da natureza, até voos de pássaros. Diziam, né, os poucos registros que nós conhecemos, de que eles previam o futuro nas vísceras dos animais, tal. Claro, a gente sabe disso, por quê? Porque os romanos escreveram sobre os etruscos, tá? Então, é sempre o olhar do vencedor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É quem venceu escrevendo sobre quem foi derrotado. Então a gente tem que sempre ter isso em mente para não assumirmos essa narrativa como sendo a única narrativa. É a narrativa do vencido, do vencedor e não do vencido. Mas de qualquer forma, embora os romanos, de certa forma, desprezassem esse lado místico dos etruscos, ao mesmo tempo, os romanos tinham esses elementos místicos na sua própria cultura. Tem uma passagem interessante da literatura romana, da vasta produção literária romana. Aqui me permitam um parênteses. O Jansson, um grande historiador da arte, magnífico historiador da arte, ele diz pra gente que de todas as civilizações antigas, talvez aquela que mais tenhamos informações, aquela que mais a gente tem conhecimento, é a civilização romana, inclusive nos seus pormenores. Embora nós saibamos muito sobre os gregos, dos romanos nós sabemos detalhes, pormenores, cotidiano, não só dos grandes imperadores, dos grandes senadores, dos grandes homens ilustres de Roma, mas a vida cotidiana dos romanos, o que eles comiam, como eles se relacionavam, detalhes realmente curiosos, inclusive, de celebrações, festas, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso quando a gente estudar mais a arte de Pompeia, da cidade de Pompeia, soterrada lá pelo vulcão Vesúvio e tal. Mas enfim, então esses pormenores estão lá na literatura, na vasta literatura romana. Mas voltando, então, os romanos acabam herdando também esse aspecto meio místico dos etruscos. Como eu estava dizendo, há uma passagem na qual Júlio César teria sido avisado de que ele seria assassinado nos idos de março e de que ele não deveria ir ao Senado naqueles dias. Ele disse, isso é uma bobagem, isso é coisa do passado, dos etruscos, eu não ligo para isso, porque se eu ligasse para isso, eu não teria ido para nenhuma batalha, né? E venhamos e convenhamos, Júlio César acabou sendo assassinado nos idos de março. Mas enfim, de qualquer maneira, fica aqui essa percepção de como os etruscos se relacionavam com a vida após a morte, que é, para concluir esse ponto, como os romanos também se relacionavam com a morte. Para os romanos, a vida que eles levassem aqui era a vida que eles levariam após a morte. Então a morte também é uma continuidade. E isso, muito provavelmente, é uma herança dos etruscos.
E só para finalizar também essa questão da pintura, observem o diálogo com o Egito. Observe como essas pinturas etruscas seguem o cânone de representação egípcio, que é a lei da frontalidade. Observem corpos de frente, rosto de perfil. Mas qual é o tempero etrusco? Qual é a síntese etrusca? É a vitalidade. Em geral, as pinturas egípcias tinham uma narrativa fúnebre. Aqui não, a gente tem uma narrativa alegre, a dança, a música, beber, festejar a morte, porque eles enxergam a morte de uma maneira diferente. Vamos observar agora uma escultura etrusca, uma das poucas esculturas etruscas. Essa escultura está num museu em Roma, o Museu Nacional de Vila Júlia. É uma escultura de um deus Apolo. Olha só que interessante, Deus Apolo, um deus grego, presente na escultura, representado por uma escultura etrusca. Ora, não há prova maior de que os etruscos, então, estabeleceram esse diálogo com os gregos e, a partir daí, os romanos estabelecem esse diálogo com os gregos. Então, um deus grego representado nessa escultura de terracota, os gregos também trabalhavam com terracota, nos vasos, como a gente já viu nas aulas anteriores, e é uma escultura magnífica. Olhem o semblante dessa escultura, olhem o vitalismo dessa escultura. É inevitável você não sorrir ao olhar para essa escultura. Ah, professor, e aqui dá para dizer que é uma cópia grega? Não. Dá para dizer que há uma inspiração grega. Você percebe na posição das pernas, a perna de apoio, a perna de flexão, mas não é grego. Não é grego. Você tem esse vitalismo. Tentem se lembrar do período grego arcaico, porque é um diálogo entre os etruscos e os gregos do período arcaico. No período arcaico, você se lembra como é que os gregos representavam suas esculturas? Lembra lá do couro, da Coré? Aquele bloco sólido, rígido, de pedra. Não há vitalidade naquele semblante grego, do couros. Aqui há vitalidade. Então, há um diálogo com a Grécia, mas diálogo não é cópia. Diálogo não é cópia, é influência. E aí os romanos vão beber nesse vitalismo. Veremos nas próximas aulas que uma das marcas da escultura romana é o realismo e não o idealismo grego. Ah, mas os romanos copiaram os gregos. Calma lá, Copiar é uma coisa, se inspirarem é outra coisa. Então a gente vai ver esse realismo romano que muito provavelmente é uma herança de quem? É uma herança dos etruscos. Então, o vitalismo. Então, olha que diálogo rico que os romanos estão estabelecendo com os etruscos, que por sua vez dialogavam com os gregos e com os egípcios. Isso é absolutamente magnífico. E olha como a arte nos permite reconstruir toda essa história. Por isso que eu sempre insisto com vocês, os meus alunos, estude a arte e conheça a história. Estude a arte e conheça a história. Vamos observar mais uma manifestação artística etrusca, talvez uma das mais famosas, até para a gente fechar esse primeiro bloco, que é essa escultura da loba. Uma escultura em bronze. Aliás, os etruscos eram mestres em trabalho em bronze, trabalho com metal, ouro. Claro que restam pouquíssimos exemplares feitos em bronze e outros metais, e o porquê você já sabe, porque quando um povo conquista o outro, normalmente essas esculturas de metal são derretidas para se transformarem em objetos, pontas de flecha, lanças, escudos e assim por diante. Então restam poucos exemplares em bronze, em metal. E essa loba, a loba capitolina, olha que interessante, ela torna-se símbolo da própria fundação de Roma. E aqui uma curiosidade, as figuras dos irmãos Rômulo e Remo são adicionadas à escultura da loba só no século XV. Portanto, originalmente, essa escultura não tinha a figura dos dois irmãos. Sim, a história de Rômulo e Remo, ela remonta lá do passado, Virgílio, a Eneida, dos irmãos que foram amamentados pela loba, história que com certeza vocês conhecem, mas a escultura da loba
com as duas crianças, ela só adquire essa configuração no século XV. Então, originalmente é só uma loba etrusca que depois contempla também a figura dos dois irmãos. E é paradoxal, mas profundamente interessante, que é a escultura que representa a fundação de Roma é uma escultura etrusca, sendo que os romanos conquistaram os etruscos, mas fizeram da loba o seu marco fundador. Muito interessante quando a gente observa a arte e a partir daí a gente consegue reconstruir boa parte da história. Tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro vídeo de arte romana, mostrando como essa arte romana ela vai se estruturar a partir desse diálogo com os etruscos, com os gregos e com os egípcios. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá!